pais de filhos portadores de necessidades especiais enfrentam o mesmo problema todo o início de ano letivo: a falta de monitores em salas de aula. O direito garantido pela Constituição Federal não é cumprido em muitos casos. A inclusão escolar é assunto da reportagem especial de Gislaine Vidal e Jean Carlos. Leandra Vitória estuda no 3º ano do ensino fundamental da escola Raimunda Balbino, em Rio Branco. O ambiente já não é novidade para a garotinha de 8 anos de idade. Desde os 4, ela frequenta a sala de aula, assim como sua irmã Maria Clara, 1 ano mais nova. Maria Clara ajuda como pode, limpando o rosto da irmã ou arrumando o sapato. Ela está sempre por perto. Ela gosta de ficar na sala de aula, enfim, como que é? Ela gosta de ficar brincando com esse pessoal. Ela aprendeu bastante na escola? Aprendeu. É bom ter a companhia da tua irmã aqui na sala de aula? É. A paralisia cerebral de Vitória não limita os sonhos da família, muito pelo contrário. A mãe acredita que incentivar a filha nos estudos é uma das melhores formas de estimular seu desenvolvimento. Eu acho sim que é muito importante. Ela está na escola sim, que ela se interage com outras crianças. E aqui todo mundo gosta dela, os alunos. Ajuda a cuidar dela, não tem o que reclamar. Mas ao retornar à escola em 2015, o sistema impôs uma nova dificuldade para a menina especial. Não foi contratado o monitor que precisa acompanhá-la dentro da sala de aula. O profissional pedagogo tem papel fundamental na aprendizagem do aluno com deficiência. Ele estimula a interação com a turma e faz a ponte da inclusão. O aluno com deficiência ele tem um suporte a mais, né, no seu ensino e aprendizado, e esse é um trabalho que enriquece não só o aluno com deficiência, mas também para quem está monitorando, né? Porque você lida com a especificidade, você lida com a deficiência, você lida com a ajuda, né, ao próximo, então é um trabalho que todos saem ganhando. Segundo a diretora da Escola de Vitória, um ofício já foi encaminhado à Secretaria de Educação, ressaltando a necessidade urgente da contratação do monitor. Desde o início do ano letivo na rede estadual que a Vitória frequenta a sala de aula, mas não está aprendendo nada nesse período. E ela fica assim, com a cadeira de rodas colada, a professora que se divide entre ministrar as lições para os alunos e também olhar a menina, que pode inclusive cair da cadeira de rodas. E na hora do intervalo da merenda, é a professora que, na falta de um cuidador, que oferece o lanche para a Vitória. Em contato com a secretaria, a assessoria de comunicação informou que o setor que cuida da inclusão escolar não se pronunciaria. Intimidada pelas câmeras e pela possível repercussão do tema, a professora preferiu não gravar entrevista. Mas os educadores afirmam que é difícil executar 2 papéis ao mesmo tempo. O aluno com deficiência precisa de atendimento diferenciado, individual. E na sala da Vitória, ela não é exclusividade. Outro aluno com deficiência intelectual também precisa de acompanhamento, no entanto não recebe. Essa não é a primeira vez que a garotinha especial fica sem a companhia de um monitor. Quando ingressou no pré-escolar, ela ficou por muito tempo sem acompanhamento. Quando ela chegou em casa, ela estava com as costinhas peladas do colchonete. Aí me disseram alguns funcionários da escola que ela vivia só deitada lá no canto da sala. Aí eu observei e eu vi. Enquanto os alunos brincavam, estudavam, ela ficava lá no colchonete. Ficava excluída. Na época do pré-escolar, o problema só foi resolvido quando a mãe procurou o Ministério Público. Na mesma semana, a Promotoria de Cidadania solucionou o caso, obrigando o município a obedecer à Constituição, dispondo um monitor para Vitória. Um dia após nossa reportagem visitar a escola de Vitória, a Secretaria de Educação enviou um monitor para ela. O direito da pessoa com deficiência à educação no ensino regular é amparado na Constituição Federal, que prevê a educação como direito de todos, dever do Estado e da família, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Em 2014, a Promotoria de Defesa da Cidadania do Ministério Público do Estado recebeu 7 reclamações de falta de profissionais de apoio na rede pública de ensino para pessoas com deficiência. Em 2015, 8 pais de alunos procuraram o MP com a mesma denúncia. Segundo a promotoria, em alguns desses casos, bastou apenas uma ligação para resolver o problema. Mas a pouca procura, os poucos registros sugerem diferentes interpretações. Uma é a falta de conhecimento dos pais de que é dever da escola, seja pública ou privada, incluir o aluno com deficiência no ensino regular e de que o MP intervém nesses casos. E ainda que com o exercício de paciência e insistência, dialogando diretamente nas escolas, os pais conseguem matricular seus filhos. O gargalo, de acordo com o Ministério Público, está na falta de profissionais qualificados e ausência de concurso público para efetivos no quadro da educação. Muitos cargos não eram previstos na legislação, nos próprios planos de cargo, carreira e salários, os PCCS ou PCCR, não eram previstos. Então, fez-se um trabalho, a Secretaria de Estado de Educação fez inserir a previsão dos cargos de professor mediador, intérprete Libras, professor brailista, professor de Libras. O Estado já fez um primeiro concurso público, salvo engano, no final de 2014. Neste concurso, o Estado não conseguiu suprir toda a demanda. Por quê? Ainda por ser um tema novo, ainda não existe no mercado de trabalho profissionais suficientes. Com o município, nós também conseguimos avançar. O município de Rio Branco, no ano passado, reformulou o plano de cargo, carreira e remuneração dos servidores e já fez essa previsão dos cargos para que se possa realizar o concurso público para contratação em caráter efetivo. O promotor acredita que, mesmo após o concurso público, pode levar alguns anos para normalizar o serviço. No final do ano passado, uma ação civil pública foi aberta envolvendo mais de 30 escolas particulares do estado. Elas receberam um prazo de 180 dias para apresentar adequações para acessibilidade. Tanto a rede pública quanto a privada devem oferecer educação inclusiva de qualidade, com todos os recursos de tecnologia assistiva e de pessoal, pedagógicos, tudo que existe de disponível para as deficiências, e não pode ser cobrado nada a mais do aluno com deficiência. Nenhuma taxa extra, nenhuma mensalidade diferenciada, nada diferente. A técnica em assuntos educacionais, Antônia Diniz, sabe como ninguém o que é ter e não ter um direito garantido. Hoje, Antônia ajuda pessoas que, assim como ela, precisam de auxílio para aprender. Ela trabalha no Núcleo de Apoio à Inclusão, o NAI, um dos mais recentes setores da Universidade Federal do Acre. A palavra inclusão, Antônia ajuda a fortalecer, mas ela conheceu de perto o significado de exclusão. E a coordenação simplesmente mandou ir para a sala de aula. Eu fiquei lá e a professora passa aqui trabalho, passa aquelas apresentações e eu lá no meu canto. Passou a primeira semana, passou a segunda. Quando foi na próxima aula da terceira semana, a professora disse: gente, hoje vocês vão elaborar um trabalho sobre texto. Apresentou um campo de futebol no telão, aí os jogadores sem som. Aí, como eu não enxergo, muito, mas eu identifiquei que era um jogo de futebol. E aí, quando terminou, ela disse: agora vocês façam um texto sobre o que vocês entendem por texto. Aí eu peguei, sozinha, ninguém fez grupo comigo, e eu elaborei o que eu tinha entendido, o que era texto para mim. Aí, assim, valia, no primeiro dia, valia, acho que era 1. A professora deu 1 para mim e ninguém ganhou 1, Então, aí, na outra semana, meu Deus, eu não tinha mais ninguém que não quisesse ficar comigo. O NAI da UFAC existe desde 2008, mas funciona efetivamente como monitorado para qualquer tipo de aluno com deficiência desde 2013. Atualmente, todos os acadêmicos que necessitam de apoio contam com um monitor.
São os próprios alunos da universidade que auxiliam os colegas. Uma bolsa de R$ 500 é o incentivo dado a quem se dispõe a ser os olhos, o ouvido ou as mãos de outra pessoa. A faculdade é para aprender a dar aula de história, né, no caso. Então, no momento que eu estou sendo monitor dele, eu estou exercendo aquele momento de ensinar, também de aprender, porque como eu sou um monitor novo, eu não tinha tanto conhecimento. E assim, geralmente, as pessoas têm um preconceito com a pessoa que tem uma deficiência. E quando a gente participa desse momento é totalmente diferente. A gente percebe que a pessoa tem as capacidades iguais a gente, às vezes até melhores. Marcelo auxilia Jonathan Barbosa, que tem dificuldades motoras devido ao início de uma paralisia infantil. Os dois tornaram-se amigos. Para Jonathan, o papel do amigo nos estudos é fundamental. Ele é importante para mim e a nossa comunicação, interação, um vai ajudando o outro, um vai compreendendo o outro, um vai entendendo a necessidade do outro. Isaac Oliveira cursa o 4º período de Direito. A deficiência visual o colocou como o melhor exemplo de superação da turma. O curso exige muita leitura, mas isso não é problema para ele. A tecnologia o auxilia muito bem. Na sala de aula, quando é preciso acompanhar o que o professor está escrevendo no quadro, ele conta com um monitor. Para ele, o complemento ideal para o aprendizado. Porque apesar das tecnologias assistivas serem bem avançadas hoje, mas em algumas situações o ser humano é necessário. Muitas situações você não consegue sem o apoio de outro ser humano ainda. Por exemplo, eu uso leitores de texto, eles têm uma leitura quase similar à leitura de um humano, mas algumas entonações, algumas abreviaturas ele lê diferente, ele não pronuncia da forma correta. E essa questão do latino, direito, de alguns símbolos, como inciso, símbolo de parágrafos, os leitores de texto não lê. Então, eu necessito do apoio do colega, que é o monitor. Para Antônia, que não teve a mesma sorte de ter um monitor na universidade particular que estudou, a monitoria é um divisor de águas na educação inclusiva. Na época, assim, quem me ajudava a elaborar, eu elaborava todo o trabalho, mas eu não sabia mexer muito em informática, né? Porque a pessoa que não enxerga ou enxerga pouco, aí clica num canto, aí o computador vai para outro, então era uma confusão. Aí eu tive muita colaboração do meu esposo na época, né? Porque ele me ajudava na parte de formatar, só que eu sempre gostei de elaborar os meus textos. E como era português, eu gostava muito, então eu não tive tanta dificuldade assim. Mas se eu tivesse um monitor para a gente, né, debater junto e tal, teria sido bem melhor. Caso o aluno não tenha esse suporte, ele sim pode vir acarretar grandes danos, né? Porque o aluno com deficiência ele é amparado na legislação dele ter um tempo a mais adicional, não só em provas, concursos públicos, mas em sala de aula também ele tem esse direito de ter um tempo a mais na realização das atividades, um tempo a mais na realização das provas. Então o monitor está lá justamente para garantir, né, para que essa situação realmente se efetive.